Vamos continuar falando sobre a série Contador de Histórias. Hoje é a penúltima mensagem. Nós falamos aí por 8 domingos, já 9, esse é o 9º. E vamos terminar semana que vem essa série de mensagens para a gente aprender sobre as parábolas de Jesus. Estive pesquisando na internet algumas igrejas e não vi nenhuma igreja que falasse tanto sobre as parábolas de Jesus como a nossa nesses últimos dias. E eu tenho certeza que tem sido de aprendizado para você, para a sua família, para a nossa igreja de uma maneira geral. E hoje eu gostaria de falar sobre a parábola do credor incompassivo. Credor incompassivo. O que será que significa isso? Primeiro, credor, a gente precisa selecionar essa palavra, e incompassivo também é uma palavra que a gente não costuma usar muito no nosso dia a dia, no nosso vocabulário. É incompassivo, camarada é um incompassivo. O que será que significa isso? Bom, credor é aquele que empresta dinheiro a alguém. Credor é alguém que alguém deve dinheiro a ele. Então essa é a palavra credor, é alguém que tem um empréstimo e alguém tem uma dívida para com ele. Já o incompassível é aquele que não tem piedade, é aquele que é o desalmado da história, sem compaixão, é aquele impassivo, ou seja, incompassivo, aquele que não pode sentir compaixão. E nesse termo, então, nós vamos encontrar uma parábola que Jesus conta em Mateus capítulo de número 18, que fala sobre um credor, alguém que tinha dinheiro emprestado com alguém, mas que era sem piedade e sem compaixão. Aí fica mais fácil e você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou no telão aqui comigo, Mateus capítulo 18, que diz assim: por isso, o reino do céu é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, então, e a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Versículo 26. O servo então se prostrou diante do rei e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo, vintém por vintém, centavo por centavo. O senhor daquele servo então teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas espera aí, pastor, essa parábola não é a parábola do credor incompassivo? O rei tinha emprestado um dinheiro, ou o servo estava devendo uma grande quantidade para o rei, mas o rei o perdoou dessa dívida, não é verdade? É verdade. O problema é que o texto continua dizendo, e a parábola aumenta a atenção quando vai para o versículo 28. Mas depois disso, quando aquele servo saiu de frente da presença do rei, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou, da mesma maneira como ele havia implorado para o rei: por favor, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas então aquele servo não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que fosse paga a dívida. Enquanto isso, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, quando o Senhor ficou sabendo disso, o Senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, servo maligno, malvado, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, então, o Senhor o entregou aos torturadores, aos carrascos, aos verdugos, talvez na sua tradução bíblica, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também, Jesus disse, encerrando a parábola, fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Assim também fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Bom, eu tenho dito para vocês aqui, todas as ministrações sobre parábolas, que as parábolas não surgem ao acaso. Elas não surgem simplesmente porque Jesus teve uma ideia brilhante no meio do caminho e falou: agora eu quero contar para você o que está acontecendo. Jesus simplesmente não para no meio do caminho para dar uma orientação a respeito de uma ideia que ele teve. As parábolas são sempre provocadas, as parábolas são sempre inicializadas por uma dúvida ou uma questão. Aliás, esse é o propósito da parábola: esclarecer sobre assuntos difíceis e de temas obscuros. Então há uma dúvida, e aí eu pergunto para você: onde será que está a dúvida dessa parábola? Onde será que está o fato obscuro?
E está justamente no versículo anterior. Se você quer entender o centro de uma parábola, você tem que ler o que está antes e o que a provocou, o que provocou aquela ilustração de Jesus. E tudo começou também em Mateus capítulo 18, no próprio capítulo que acabamos de ler. Mas alguns versículos antes, Jesus está falando como deveria ser a disciplina na igreja. Se o irmão está no pecado, o irmão está na balada, vai para Londrina e vai na night, o que você tem que fazer? Diz a Bíblia que você deve ir ao irmão e ao invés de comentar no Facebook dele, falar para ele: minha irmã, meu irmão, não é lícito que um crente em Cristo vá na night em Londrina. Não é lícito que você esteja com uma vida dessa. Se a irmã ou o irmão entender e atender, diz a Bíblia que você ganhou o seu irmão. Jesus contando isso em Mateus 18, tá bom? E se o irmão ou a irmã não atender o convite de arrependimento ou de repreensão? Aí Jesus fala: então você tem que fazer o seguinte coisa: você vai pegar um líder da igreja e vai até esse irmão ou essa irmã e vai falar junto com o líder: eu estou sabendo que você não está indo na night, na baladinha em Londrina, então eu estou aqui para te advertir, isso não é o caminho para você fazer. E eu estou aqui com o líder da igreja agora, porque muita gente tem até algumas considerações a fazer sobre o comportamento de irmãos da igreja, mas não tem coragem de se expor. Tem muita gente que fala: ai pastor, estou sabendo do fulano. Aí eu pergunto: você sustenta na frente dele? Não. Então o que eu vou fazer? Tem que ter coragem então. Se tem irmão que está escandalizando a sua fé, e aí o líder da igreja vai levar e vai sustentar na frente dele. Se o irmão ou a irmã se converter ou se arrepender, você ganhou a irmã ou o irmão. E se ele não se arrepender, aí Jesus dá o terceiro elemento. Aí você vai considerá-lo na igreja como uma pessoa que não quer a palavra de Deus. Pronto. Aí Pedro está ouvindo essa explicação de Jesus em Mateus capítulo 18. E aí ele fala assim: Senhor, captei vossa mensagem. Então a gente tem que ir, se o irmão se arrepender, a gente perdoa, certo? Certo. E se o irmão for de novo, a gente vai lá e fala para o irmão que está errado. E se for de novo, a gente vai lá e fala para o irmão que está errado. E se o irmão continuar se arrependendo, e se outros irmãos se arrependerem, e se fazer mais pecado, e se ele não for só na balada, ele para de ir na balada e começa a tomar uma birita. Da balada para a birita. Tá bonita a igreja. Aí ele vai dar biritinha. Não, mas aí vai e fala para ele: não pode tomar birita também, irmão. Não pode tomar cachaçinha também, não, irmão. Aí ele perdoa: não, é verdade, eu me arrependo. Aí daqui a pouco ele está numa outra situação, num outro contexto, praticando pecado. Vai lá e fala: irmão. Aí Pedro fala assim: Senhor, essa conversa está muito estranha. Quantas vezes a gente tem que perdoar um irmão que vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando? Pedro pergunta para Jesus: até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Porque agora mudou de figura. Não é só o que ele faz contra a igreja que Jesus estava falando. Pedro fala: e se ele fizer contra mim? E se ele praticar algo que me ofenda, que me atinja? Se ele comentar no meu Facebook, falar palavras de baixo calão, e se ele me expor publicamente e for insensato ou ofensivo, o que eu tenho que fazer com uma pessoa que me ofende? Porque o que faz com a igreja eu já sei, eu levo para o líder e resolvo esse problema com o líder. Mas o que eu faço se o problema for comigo, pessoal? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes, Jesus? Aí Jesus responde para Pedro que ele não queria ouvir: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Você vai ter que perdoar o seu irmão. E essa conversa, então, eu imagino que Jesus olhou para a cara de Pedro, Pedro colocou a mão na cabeça e começou a fazer a conta. Né? Como ele era pescador, não era muito da área de exatas. Aí ele abaixou e começou a fazer uma continha na areia. Né? Quanto que será que é 70 vezes 7? Jesus deve ter olhado para Pedro e falou: Pedro, para de fazer conta, eu vou explicar para você um negócio. Eu vou explicar para você o centro da parábola. Eu quero contar para você, Pedro, que o problema não é a conta que você tem que fazer para descobrir quantas vezes você tem que perdoar. E o problema não é o fato de você advertir pessoas na igreja para se arrependerem. Porque tem pessoas que se arrependerão e virão para o caminho. Outras, infelizmente, continuarão no caminho das trevas. Mas Pedro, você precisa entender, juntamente com a igreja presbiteriana independente de Sertanópolis, que vai ouvir essa mensagem daqui 2000 anos, você precisa entender, juntamente com eles, de que o centro da parábola que eu vou contar para você, não é como entendemos o perdão de Deus, mas é como aplicamos, né,
como entendemos o perdão de Deus e como aplicamos em nossa vida. O fato é, o centro da parábola não é sobre perdão de dívidas, o centro da parábola não é sobre divisão social, o centro da parábola é como eu entendo o perdão de Deus e como eu aplico esse perdão na minha vida em relação às pessoas. Porque quem é que te ofende? É o vaso da sua casa? É o porta-retrato que caiu? É o cachorro que mordeu sua perna? Quem é que te ofende? É gente, são pessoas. E Jesus vai contar a parábola para mostrar que o centro da pergunta de Pedro vai ser respondida com o centro da ministração parabólica, que é como você entende o perdão de Deus e como você aplica em sua vida. Então, Igreja Presbiteriana Independente Sertanópolis, nós que aqui estamos ouvindo uma parábola milenar, o centro do que nós vamos comentar hoje é como você entende o perdão de Deus na sua vida e como é que você aplica ele no seu relacionamento com as outras pessoas. Então vamos lá, Mateus capítulo 18, vamos olhar o texto, o mesmo texto, agora de uma outra perspectiva. Jesus começa com o modus operandi das parábolas. Porque o reino de Deus é semelhante a. Porque o reino de Deus é igual a, comparado a. Ou seja, em todo o tempo onde Jesus vai esclarecer assuntos polêmicos, ele diz que o que ele vai contar não é só uma historinha da carochinha, não é apenas uma fantasia, não se trata de um conto dos irmãos Grimm, como por exemplo, os Três Porquinhos, não é para ilustrar, não é para entreter, não se trata de uma palavra para os discípulos ficarem mais alegres, mas o que Jesus vai contar contém verdades do reino, contém palavras de vida, e aqui o centro dessa parábola, Jesus começa dizendo, o reino de Deus. O que Jesus está falando é que aqui não se trata de reino da terra, porque no reino da terra as pessoas são revanchistas, no reino da terra as pessoas são competitivas, no reino da terra as pessoas são vingativas, no reino da terra as pessoas são ressentidas, no reino da terra as pessoas são melindrosas, no reino da terra as pessoas são falsas, no reino da terra as pessoas tiram vantagens ilícitas umas das outras, mas assim não é no reino dos céus. No reino da terra eu posso condenar, no reino da terra eu posso julgar, no reino da terra eu posso reprimir, e eu posso até oprimir, mas não é assim no reino dos céus. Jesus está dizendo que o que ele vai contar é muito diferente do que Pedro tinha aprendido na sua vida. O que Jesus vai contar é muito diferente do que você e eu temos aprendido na nossa rotina social. Porque talvez você tenha recebido o que muitas pessoas recebem em termos de violência, de retribuição e de revanchismo. A última vez que você chegou chorando na sua casa, seu pai olhou para você e disse assim, a próxima vez que você chegar chorando, porque apanhou na escola, você vai apanhar de novo. O que você aprendeu? Que você tem que se defender, que você tem que bater no outro, que você tem que retribuir a ofensa, você tem que retribuir com violência. A lógica da retribuição, ela vai repassando no nosso coração e vai se perpetuando na espécie humana, e nós temos sido os maiores inimigos, não apenas de pessoas que nos ofendem, mas inimigos de nós mesmos, quando não aprendemos a amar pessoas semelhantes a nós. Então, essa estética mundana, de onde eu posso me entregar a violência, a retribuição, Jesus fala, não, esse não é o modelo, esse não é o retrato, esse não é a beleza do reino dos céus, porque no reino dos céus é diferente, a coisa muda de figura, você não pode revalidar. É só você se lembrar do que aconteceu com Jesus quando ele está no jardim de Getsêmani. Vem o Judas e dá um beijo. Os soldados romanos já sabem que é Jesus. Um pega na perna, outro pega no braço, outro pega pelo cabelo. Pedro, sempre ele, sabendo que ele precisa resolver esse problema imediatamente, ele pega a sua espada e corta a orelha de Malco, que era o soldado romano. Perguntinha, você acha que Pedro queria cortar a orelha do soldado? Falou, vou cortar e decepar a orelha desse maldito, ele vai ver, vai ficar sem orelha, só para saber que não se toca no mestre Jesus. Era isso? Ele queria acertar a cabeça, errou e pegou na orelha. O que Jesus faz? Vamos lá, gente, vamos, é agora a hora da revolta, agora é a hora do levante, agora a gente vai resolver esse problema, vamos. Não. Jesus pega a orelha do soldado, Malco do chão, cola no lugar, olha para Pedro e fala, coloca essa espada na tua bainha de novo, seu pivete. Coloca de novo essa espada na sua bainha.
Porque tem que estancar a lógica da retribuição. Às vezes nossos casamentos estão à beira da falência, porque o que existe é a lógica da retribuição. É o toma lá e dá cá. Se nós não conseguimos, nem no nosso casamento, sustentar uma relação de amor e de perdão, o que dirá com as pessoas que nos ofendem? Pessoas diferentes a nós, e pessoas que sequer participam do nosso convívio familiar. Se nós somos capazes de trabalhar com revanchismo, com pessoas do nosso laço consanguíneo, o que dirá de pessoas que nem fazem parte da nossa genética? Jesus diz que no reino dos céus não há lógica de retribuição. No reino dos céus eu não devolvo para as pessoas o que elas me deram. No reino dos céus eu não retribuo de acordo com o que elas merecem. No reino dos céus é diferente. O reino dos céus e o reino da terra estão em contraposição, estão em contraste nessa parábola. Eu me preocupo, irmãos. Me preocupo porque pode ser que nós estejamos muito mais encharcados dos valores da terra do que do reino dos céus. Pode ser que a gente se chame pelo nome de cristão, atenda pelo nome de Jesus, mas pode ser que nós estejamos de alguma maneira sustentando valores do reino da terra, de vingança, de revanchismo, de ressentimento, de discórdia, de mágoa. Pode ser que nós estejamos pisando de fato o reino da terra, sem nenhum escrúpulo com o reino dos céus. Estamos virado a página da Bíblia e no Testamento, vivendo a lei do talião. Porque na lei do talião a gente não precisa de Jesus. É desnecessário. Olho por olho, dente por dente. Se me fez o mal, é lógico que eu pago com o mal. Se me fez o bem, pode ser que eu pague com o bem. Você já percebeu como a gente é rápido para retribuir o mal, mas o bem a gente pensa se a pessoa é merecedora ou não do que vamos fazer. Vai que ela fica mal acostumada, não é verdade? Isso é reino da terra. A lei do talião é o sistema de controle social mais antigo da história da humanidade. As primeiras civilizações que pisaram a face da terra entenderam que se a única maneira de ter um controle social para que as pessoas não se degladiassem entre si era sustentadas pela lei do talião. Se você matar meu filho, eu mato o seu também. Se você roubar meu boi, eu roubo o seu também. Se você fizer o mal, eu faço para você também. Irmãos, nós não somos da civilização antiga. Nós somos do cristianismo. Nós não estamos debaixo do jugo da lei do talião. Nós não somos do Velho Testamento. A página da nossa Bíblia virou, mas pode ser que ainda não tenha virado para a nossa comunidade local, ou pode ser que não tenha virado para você e para mim, pelos sentimentos que nutrimos, pelas atitudes que nós temos no nosso dia a dia. Portanto, essa noite, a proposta dessa palavra não é falar o porquê você não perdoa, e não é desafiar você a perdoar, mas é desafiar você a entender o perdão, compreender o que isso significa. Porque só perdoa quem entende o perdão. E só ressente-se quem não entendeu esse propósito. Então Jesus esclarece muito bem. E eu pergunto para você, de que lado nós estamos essa noite? Onde temos pisado? Mais do lado do reino da terra? Ou mais do lado do reino dos céus? Quais são os valores que de fato sustentam a nossa vida? Quais são os valores que de fato monopolizam as nossas escolhas? O dos céus ou da terra? E eu não culpo você por ter o da terra, porque a gente aprende desde cedo a retribuir. Mas você tem uma outra opção essa noite. Você cresceu ouvindo apenas um fato. Você cresceu apenas ouvindo uma palavra. Você cresceu ouvindo a lógica da retribuição. Você cresceu ouvindo de que você precisa se vingar. Você cresceu ouvindo a palavra: aqui se faz, aqui se paga. E até essa semana você disse isso talvez. Não se preocupa com falando, não, aqui se faz, aqui se paga. Imprecou uma maldição sobre a sua vida. Isso não é cristianismo, irmãos. Esses dias uma pessoa me perguntou no WhatsApp. O WhatsApp também é para tirar dúvidas. Se Deus atende oração, se a gente pede para Ele matar uma outra pessoa. Maomé talvez atenda, né? Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele disse para a gente mudar os valores. O reino dos céus
é diferente do reino da terra. Os meus valores são muito mais elevados do que do reino da terra. Você conhece o que Jesus disse em Mateus capítulo 5? Já foi dito entre os demais: olho por olho, dente por dente. E Jesus fala: eu porém vos digo. Eu virei a página, eu mudei a história, eu ressignifiquei a lei. Irmãos, nós não somos de para trás de Jesus, nós somos a partir de Jesus. Estava escrito, Jesus dizia: olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Irmãos, isso não é conveniente para nós. É melhor a gente ser veterotestamentário, tirar a cruz e tirar Jesus do nosso paradigma, porque é melhor a gente fazer olho por olho e dente por dente, não é verdade? É muito melhor da nossa perspectiva humana. Mas Jesus falou: eu, porém, vos digo. Porém, conjunção adversativa, mostra a oposição de ideia. Jesus não diz: eu então vos digo. Ele diz: eu porém vos digo. Ao contrário do que todo mundo diz. Você vai orar pelos que te perseguem e vai abraçar os seus inimigos. Não é fácil ser cristão. E quem disse que seria? Quem foi que disse que seria? Enquanto nesse exato momento milhares de irmãos nossos na China são degolados, outros milhares nos países onde o evangelho é fechado não têm acesso sequer a uma Bíblia. Quem disse que seria fácil? Para os nossos irmãos continua sendo fácil, continua sendo difícil. Mas para nós, na cultura da pós-modernidade, hipócrita, superficial e sem Deus, está sendo muito fácil ser cristão. Então é melhor que a gente se lembre o que a gente vem fazer aqui. É melhor que a gente se lembre o que fizemos quando um dia comprometemos em andar com Jesus. É melhor que a gente se lembre o que significa ser parte da igreja de Jesus, porque senão nós continuaremos no reino da terra. E no reino da terra, e no reino da terra, a gente continua revolvendo em lama. Agora, Jesus fala uma coisa interessante. Ele apresenta só dois personagens nessa parábola. Ele apresenta o rei e apresenta o servo. Não existem mais personagens, só tem rei e só tem servo. Há um pastor que diz o seguinte, que no reino dos céus, ou na cruz de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, o terreno é plano. O terreno é plano na cruz de Cristo. Sabe o que significa? Não tem estratos sociais. Na cruz de Cristo não tem classificação de pessoas. Na cruz de Cristo não tem maior e não tem menor. Na cruz de Cristo o terreno é plano, amplo, mas plano. Não tem ninguém que sobe e fica mais alto que os demais. No reino de Cristo todos nós somos iguais. No reino de Jesus, ele conta nessa parábola que só tem dois tipos de pessoas no reino de Deus: o rei, que não sou eu e que não é você, e os servos, que deveria ser você e que deveria ser eu. Eu não sei de onde advém da nossa mentalidade a ideia de privilégios, a ideia de que eu sou o melhor, a ideia de que eu tenho mais prerrogativas, a ideia do eu primeiro. Meu irmão, se você tem posses nessa comunidade, se você tem condições financeiras, se você chegou de carro do ano, quitado, se você chegou bem com a sua casa própria, se você tem posses financeiras, se você está melhor que um irmão que não tem, não significa que você está numa condição, numa plataforma superior. Porque se você acha que por causa das suas posses você tem que ser tratado diferente, você tem que sentar num lugar melhor do ônibus que você pagou para ir para o encontro bonito, que você tem que sentar num banco melhor onde o ar-condicionado não te incomode, que você tem que ter privilégio quando seus filhos estão na escola dominical. Sim, porque a gente ouve essas babaquices. De gente falar assim: ai, agora tem algumas crianças vindo na escola dominical, ai, elas são meio diferentes, de outro bairro, acho melhor não levar os meus filhos não. Irmão, se você tem essa mentalidade, se o seu filho não pode se encontrar com gente que sai ranhindo o nariz, com gente ramelenta, com gente mal cuidada, com gente fedidinha, então não entendeu nada do que significa ser servo. Nada. Não há mentalidade de privilégios baseado em cifras monetárias nessa comunidade, porque nós somos do reino. Agora deixa eu falar com você também que não tem condições financeiras. Porque se você acha que você tem privilégio por ser pobre, está errado. Que acha que tem privilégio porque não tem condição financeira, todo mundo tem que ter dó de você. Que você não é aceito na comunidade, que você se sente excluído, que ninguém te chama para nada. Se você acha que por causa da sua condição financeira, você não é acolhido, não é aceito, também não está no reino. Porque no reino não tem rico, não tem pobre, tem servo. E onde vem essa mentalidade de privilégios? Porque eu sou pobre ou porque eu sou rico? Isso não existe. Jesus conta uma parábola que classifica os seres humanos em uma só classe: servos, e só há um rei.
e não há como mudar isso. Então apague o melindre da sua vida e da nossa vida, de achar que não tem condição financeira, ou porque chegou a pé, porque não é acolhido na igreja, que é reino, ou porque você chegou muito bem financeiramente, que você está melhor que o outro irmão que chegou a pé. Aqui é reino, só tem servos, somente servos. E Jesus amplia a ideia, quando ele diz que aquele servo, que é o doulos, se há um tipo de servo na Bíblia que não tem nada e é miserável, é o servo doulos. Tem o diáconos, tem o doulos e tem o liturgos. São 3 tipos de servos na Bíblia: liturgos, diáconos e doulos. O mais baixo nível de escravidão era o doulos. Ele não tinha propriedade, não tinha bem, não tinha nada, e ele não podia ter nada. Esses são os servos que nós somos. Doulos, tem nada de bom em nós. E aí o Jesus vai ampliar essa parábola contando um fato hiperbólico. Ele exagera, porque olha só, ele fala que aquele servo devia para o seu senhor, sabe quanto? 10.000 talentos de ouro. Sabe o que isso significa? 10.000 talentos de prata, perdão. Sabe o que significa? Você lembra a semana passada, retrasada, que nós falamos sobre um denário, sobre a parábola dos trabalhadores da vinha? Quanto equivale um denário mesmo? O que ele equivale? Um dia de serviço. Denário, original no nosso português, diária, certo? Denário é um dia de serviço. 10.000 talentos de prata equivaleria, eu vou colocar em denários porque eu não consigo fazer a conta em real. 10.000 talentos de prata seria o equivalente a 60 milhões de denários. 60 milhões de denários para pagar a dívida. Sabe quanto tempo esse servo teria que trabalhar para pagar a sua dívida? 60 milhões de dias. Ele precisaria de aproximadamente 4.000 pessoas trabalhando para ele 50 dias ininterruptamente para pagar a sua dívida, por 50 anos. 4.000 pessoas trabalhando 50 anos para ele conseguir pagar a sua dívida de 60 milhões de denários. Jesus está exagerando. Por que ele está exagerando? Porque Jesus quer fazer comparações. Parábola, lembra o que é? Comparativos. E Jesus vai comparar o sacrifício dele na cruz e o seu perdão amplo e restrito às nossas vidas, em contraposição à nossa atitude mesquinha, melancólica e magoada. Jesus quer colocar esse contraste para mostrar uma pessoa que foi perdoada de tantas coisas, em relação a outra que tem tantas coisas, tão poucas coisas e não consegue perdoar. 10.000 talentos de prata significa que essa dívida é impagável. Esse é o nosso estado, irmãos. Você se acha bom, se acha merecedora, se acha que está por cima da carne seca, último pacotinho da bolacha. Eu preciso te alertar pela palavra de Deus, que você tem uma dívida que precisa ser paga, que você nunca vai conseguir pagar. Ou você acha que você está melhor que o outro, que está pedófilo? Ou está melhor que o outro que está agora fazendo assaltos na nossa cidade? Ou você é melhor que o outro que agora está nesse momento encarcerado? Ou melhor que o outro que está corrompido? Ou melhor que o outro que foi preso agora no mensalão, no petrolão e nos outros escândalos do nosso país? Você acha que está melhor que ele? Deixa eu lembrar. Qual foi a última vez que você comprou uma coisa, não porque você precisava, mas porque comprou por causa de inveja? Qual foi a última vez que você torceu para uma pessoa que é o seu desafeto, perder tudo e falir, porque você não gosta dele? Sua dívida é muito grande. A minha dívida é muito grande. Qual foi a última vez no seu pensamento que você falou que eu vou acabar com esse casamento mesmo? Essa mulher não vale nada, esse homem não vale nada. Qual foi a última vez que você bateu a porta do seu quarto e ofendeu seus pais? Você acha que é melhor que alguém? Nós somos melhores que alguém? A nossa dívida é impagável. E a Bíblia fala, em Isaías capítulo 64, que as nossas obras de justiça são como panos de imundícia, são como trapos de imundícia, são como os absorventes menstruais, é o termo literal lá da Bíblia. Então você e eu temos uma dívida impagável. Sabe o que aconteceu? A gente esqueceu disso. A gente ficou tão confortável com a nossa pseudo-santidade, com a nossa falsa santidade, a gente ficou tão confortável com a nossa pretensa religiosidade, que a gente esqueceu
de que nós temos uma dívida impagável. Nós aprendemos tanto a julgar as pessoas, condená-las e dizer que elas estão numa condição piores do que a nossa, que nós esquecemos que o nosso estado é de miséria, porque a nossa dívida é gigantesca, astronômica. Esquecemos disso. Esquecemos tanto que sabe o que a gente faz? Faz o que esse servo falou. Olha o que esse servo faz. Ele vai lá e fala: Senhor, tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Fala para mim, como é que um servo, sem dinheiro, paga 60 milhões de denários? Não tem jeito. E é o que a gente faz. Senhor, eu estou entregando o dízimo e oferta. Tá vendo, né? Tá vendo? O Senhor viu que eu entreguei o dízimo e oferta. Senhor, o Senhor viu que essa semana eu orei. O Senhor viu que essa semana eu desliguei a internet. Eu não assisti filme pornô essa semana. O Senhor viu que eu não deitei com a namorada. O Senhor viu que eu estou bem agora, né? O Senhor viu que eu estou merecedor. O Senhor viu que eu não falei mal da fulana. O Senhor viu que eu não postei nada na internet que escandalizasse seus irmãos. O Senhor viu, Deus? Eu estou pagando a minha dívida. É impagável. Você não pode justificar as ações de obras para tentar conquistar algo que você não pode pagar. As suas obras são resultado quando você já entendeu que a cruz foi realizada. Meus irmãos, se nós pudéssemos pagar as nossas dívidas, não seria necessário cruz. A cruz de Jesus não chegou na história da humanidade para o Mel Gibson fazer filme, A Paixão de Cristo, e vender milhões de bilheteria. A Paixão de Cristo, ou a cruz do Calvário, não chegou para a gente fazer teatrinho de Páscoa para ilustrar o acontecimento. A cruz de Cristo não aconteceu para a gente colocar nas nossas cartilhas para ensinar as crianças que uma pessoa morreu na cruz e ficou ensanguentada. A cruz de Cristo aconteceu para mostrar para mim e para você que a gente tinha uma dívida, e essa dívida foi cancelada por causa dela. Você não tinha condições de atuar nela. Foi por isso que veio a cruz. Mas a gente tem um evangelho sem cruz, um cristianismo sem Jesus, e a gente vai levando a vida como dá, enganando a nós mesmos com as nossas práticas, que às vezes tão distantes do evangelho que nós conhecemos, ou talvez nem conhecemos, que esteja na Escritura. Então, Deus não aceita o que esse jovem, ou que esse servo fez diante do seu rei. Eu vou te pagar. O rei fala: não tem que pagar. A única coisa que o rei aceita, sabe o que é? Aquela palavrinha lá, ó. O servo prostrou-se. A única coisa que Deus aceita de você essa noite não são as suas boas obras, até porque você não as tem, e nem eu, e nem ninguém. O que Deus aceita de nós é o nosso arrependimento, é a nossa prostração, é a nossa rendição. E talvez seja o que esteja faltando na IPI de Sertanópolis. Talvez seja o que esteja faltando na nossa comunidade local. Esteja faltando no meio das nossas lideranças, no meio das pessoas que aqui frequentam. Talvez esteja faltando prostração. Entusiasmado com tantas coisas que nós temos realizado, e com tantas pessoas que têm se achegado por essa porta, nós esquecemos de ajoelhar diante do rei e dizer: eu tenho uma dívida impagável. A gente está tão feliz com as coisas que estamos possuindo, conquistando e fazendo, que a gente esqueceu de se prostrar e de se dobrar e reconhecer diante desse rei que ainda continuamos com uma dívida impagável. A única coisa que Deus aceita é a prostração. Não é a nossa carteirada de mostrar ou de revelação de como somos bons, mas de como nós reconhecemos que essa dívida é impagável. Prostre-se, aprenda a se prostrar. Ninguém é perfeito aqui, mas pare de justificar a sua imperfeição, aprenda a se prostrar. Ninguém é bom o suficiente aqui, mas não se esconda atrás da hipocrisia, aprenda a se dobrar. Quem tem joelhos dobrados, tem coração mole. E assim a gente aprende o que é o evangelho de fato, que ninguém é bom o suficiente, porém, esses que não são bons o suficiente, continuam no nível do altar, dobrados e quebrantados. Não batem no peito, e nem justificam suas falhas, mas se dobram e se curvam diante de Deus. Então, o senhor daquele servo teve compaixão dele e disse: não, meu irmão, faz o seguinte, você não tem como pagar, e eu sou compassivo, vai lá, está perdoado. Perdoado? Uhul! 60 milhões? Imagina só se hoje você tivesse com a Receita Federal R$1 milhão em débitos, e daqui a pouco a Receita Federal entregasse uma cartinha para você e dissesse para você: está cancelada, o que você ia fazer?
Ia pegar o marido, a esposa, os filhos, colocar no carro e falar: nós vamos tirar férias de 30 dias agora, a gente vai comer tudo bom e do melhor, porque a nossa dívida foi cancelada. Sabe o que esse homem faz? Ele recebe o perdão da dívida, se levanta da frente do rei e vai para sua casa, arruma a mesa, fala: crianças, vem para cá todo mundo, esposa, vem cá. Sabe aquela dívida que eu não estava dormindo? Sabe aquele problema que eu não estava resolvendo? Sabe aquela coisa que estava trazendo depressão em mim? Então, fui perdoado, vamos celebrar. É isso que ele faz? Não. Quando ele sai de lá, ele encontra um camarada que devia para ele 100 denários. Conservos, pessoal, não é um servo inferior. Conservo significa servo junto. Então dentro daquele reinado havia um servo e mais servos. Esse servo tinha emprestado um dinheiro para o outro servo, e esse outro servo tinha recebido 100 denários de empréstimo. E então aquele que foi perdoado por 60 milhões de denários chega para os 100 milhões de denários, chacoalha a garganta dele e fala: e aí, meu irmão, você não vai me pagar não? Você não vai me ajudar não, porque eu estou com a dívida aí contigo. Eu quero ver se você resolve esse problema comigo, sim ou não. E aí? O que acontece aqui? Esses 100 denários, começa a sufocá-lo. E então o camarada faz a mesma coisa que ele havia feito. Ele pede: tem misericórdia de mim, tem paciência comigo. E o que acontece? Não, de jeito nenhum. Você vai ter que me pagar os 100 denários. Bom, aqui Jesus traz a atenção da parábola. A parábola aqui agora atinge o seu ápice. 60 milhões de denários, 100 denários sendo cobrados. Perdão de 60 milhões, 100 denários sendo cobrados. Jesus alcança agora o que ele queria. E agora ele vai trabalhar a aplicação da parábola, dizendo que aquele homem, então, chama o seu servo e diz: servo mau. A palavra mau significa maligno. Meus irmãos, tem uma oração que diz assim: mas livra-nos do mal. Essa oração é muito forte. Ela só tem um problema: ela não tem efeito quando o mal somos nós. Ela não tem efeito quando o mal é a sua própria atitude, seu próprio comportamento, é a sua própria vida. Deus pode nos livrar do mal ao nosso redor, mas Ele não pode livrar do mal que você é, ou do mal que eu sou. Porque não há nada pior do que quando o servo se torna mau. Diante da bondade que ele recebeu, ele se torna mau. A Bíblia chama isso, em Hebreus capítulo 6, de endurecimento. Essas pessoas que receberam da bondade e reagiram com maldade, a Bíblia fala que não conseguem se arrepender novamente. É o tal nível de cauterização e de fechamento do coração. Então Jesus fala: esse servo que recebeu da minha bondade e não agiu de acordo com ela é mau. Livra-nos do mal, Senhor. O problema é quando a gente é a ocasião do mal. Quando a gente provoca o mal na nossa casa. Quando a gente provoca o mal através das nossas bocas, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E então Jesus fala: você não deveria ter tido a mesma misericórdia que eu tive? Não deveria ter tido a mesma misericórdia que eu tive de você? Você deveria ter tratado seu conservo do mesmo jeito, meu filho. Mas não. Você retribuiu, não o bem, mas o mal sobre o conservo. Meus irmãos, aqui nós chegamos no lugar que gostaríamos essa noite. E aqui a gente caminha para o encerramento. De que Jesus nos ensinou, através da sua parábola, que a gente não perdoa 70 vezes 7. A gente perdoa abundantemente, porque o perdão dele é abundante na nossa vida. Ele não deu o seu perdão por medida. Ele não perdoou algumas coisas nossas. Ele não perdoou alguns problemas, alguns pecados. Ele perdoou tudo. Absolutamente tudo do que você fez, do que você faz, do que você fará, está perdoado pela cruz do Calvário. Portanto, nós não temos o direito de exigir do nosso semelhante que ele pague a sua dívida conosco, porque se você não consegue perdoar alguém que lhe ofendeu, alguém que lhe abusou, alguém que lhe violentou, alguém que lhe defraudou, alguém que tirou vantagens ilícitas de você, alguém que te desprezou, alguém que te frustrou, se você não consegue perdoar alguém, o problema não é a outra pessoa do que ela fez, e o problema não é o entendimento do perdão, o problema é que você ainda não entendeu
atendeu a cruz do Calvário, se você ainda torce por seu desafeto falir a empresa dele, se você ainda torce para o seu ex-marido pegar uma doença e morrer, se você ainda torce para o seu filho sofrer as causas e as consequências de ter desobedecido, se você ainda sofre para o teu sócio quebrar e falir de uma vez por todas, se você ainda sofre por aquele teu algoz do passado, aquele carrasco que te tocou, que ele seja incriminado e pague pelo que ele fez, se você ainda torce por isso, é porque você ainda está no reino da terra. Bem-vindo ao reino da terra, bem-vindo a esse lugar onde nós pisamos o nosso pé e esquecemos os valores celestiais, porque diante de tão grande perdão, a gente resiste a perdoar o nada, o pequeno, o ínfimo, em relação ao que tanto grande quer. E Jesus ensinou uma coisa interessante na oração do Pai Nosso, lembra? Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Essa pessoa talvez vai continuar te machucando. O que eu tenho que fazer com ela, pastor? Se afaste. Se afaste. Crie modelos de proteção, mas não crie modelos de retaliação. Proteja suas emoções de pessoas que te machucam, mas não retalie, não devolva na mesma medida. Ah, pastor, porque o fulano fez um mal danado para mim, eu não consigo ficar muito perto. Peraí, vamos conversar sobre isso de uma maneira mais particular. O problema é o seguinte: se você não consegue lidar no dia a dia com essa pessoa que lhe ofendeu brutalmente, então significa que há algo ainda complicado. Porém, se você está apenas mantendo uma distância de segurança, tudo certo. Perdão também inclui distância de segurança. Não é porque você apanhou, porque você deu a cara a tapa, que você vai dar de novo e vai falar assim, não pode bater aqui. Você vai manter uma distância de segurança. Porém, o perdão não pode ser restringido. Mas pastor, se o fulano fez isso comigo, e foi uma coisa terrível, todo mundo sabe o que ele fez, todo mundo sabe o que ela fez comigo, todo mundo sabe o que ele aprontou, todo mundo sabe o problema. Pastor, se eu for lá agora e perdoar, eu vou ficar como bobo, e Jesus quer que a gente seja bobo? Aí eu digo para você o seguinte: se perdoar o que te ofendeu te torna bobo, então seja bobo, porque os bobos herdarão o reino dos céus. Se perdoar aquele que te magoou e liberar o ressentimento do seu coração é ser tonto, então seja tonto, porque os tontos herdarão o reino dos céus. Porque Jesus fala, perdoa as nossas ofensas, como a gente também tem perdido quem tem nos ofendido. A gente não é capaz de perdoar postagem de Facebook, que dirá as ofensas verdadeiras. Efésios capítulo 4 diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A gente perdoa porque a gente foi perdoado. A gente não perdoa porque perdoa. A gente perdoa porque já fomos perdoados. Nós já recebemos isso. Você não perdoa porque tem que perdoar. Você perdoa por causa da cruz do Calvário. E então, eu encerro com você para mostrar isso aqui. Quem não perdoa, sabe o que acontece com ele, com ela? É entregue a torturadores, carrascos, que não vão deixar você em paz, que vai trazer para o seu organismo psicomatização, que o seu organismo vai receber toda essa injúria que você está tratando no seu coração, toda essa raiva, toda essa revolta, todo esse sentimento de vingança, o seu corpo vai traduzir para você depressão, síndrome do pânico, problemas emocionais, distúrbios de ansiedade, câncer. Seu corpo vai dizer para você que você não liberou, e os torturadores vão ficar na sua mente, na sua psique, te manipulando, te torturando o tempo todo, dizendo, você está vendo fulano, está vendo a fulana, passou você para trás, está conseguindo melhor, está vendo, você deveria fazer alguma coisa, e esse torturamento vai continuar na sua vida até você definhar, porque veneno é o falta de perdão e ressentimento, é veneno, e a gente está ingerindo veneno no nosso coração, quando a gente não é capaz de dizer, tá bom, eu perdoo, porque perdão não é sentimento, é uma decisão séria e sensata de dizer, eu fui perdoado, e portanto posso te perdoar. Meu irmão, minha irmã, eu quero te libertar dos verdugos, em nome de Jesus eu quero com essa palavra hoje, que você entenda que você pode se libertar dos carrascos da sua alma, dos prisioneiros das suas emoções, dos grilhões do seu passado. Você pode se libertar hoje, mas decida perdoar. Decida parar de tratar isso no seu coração com angústia e com mágoa. Chega. Se aproxime da verdade. E a verdade que Jesus contou nessa parábola
é essa. Eu quero mostrar para você a lição dessa parábola, que mostra o perdão de Deus sobre nós e coloca a mesa e a ceia do Senhor hoje como principal elemento para a gente hoje. Não é por um acaso que nós estamos diante da mesa hoje. A mesa é o sinal do perdão, porque você nunca poderia estar aqui, nem eu, muito menos eu, pegando esses elementos, partindo com você. Mas pelo seu perdão, eu não sou mais convidado, eu não sou intruso, eu sou dificuldades ou razões de perdão, e de entender isso, você vai naturalmente. Eu não estou aqui para te ofender, tua cara, e dizer que você tem que perdoar, senão você não é crente. Não entenda isso. Eu só estou dizendo para você que você precisa entender o perdão de Deus, porque quando você entendê-lo, você vai perdoar. Porque se você perdoar somente porque o pastor está falando, se você perdoar só porque você se sente constrangido essa noite, você não perdoou de verdade. A gente só perdoa quando a gente olha para a cruz e fala: que grande amor, vale a pena ser perdoado por esse amor. Porque esse amor provou na cruz que nós somos dignos agora de poder participar do cálice e poder participar do pão. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e distribuiu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é entregue por vós, tomai dele e comei todos. Depois disso, Jesus falou na mesa com Pedro, com Judas o traidor: esse é o meu cálice, tomem dele todos também e anunciem a minha morte e a ressurreição até que o Senhor venha. O pão que nos nutre, o sangue que nos perdoa, são elementos que nos colocam à mesa com Jesus. O perdão dele continua emanando da cruz. Vá para a cruz, experimente a cruz, viva a cruz, e você vai poder participar da graça de Cristo por toda a eternidade. Eu quero convidar você hoje, principalmente você que tem ressentimentos, principalmente você que tem mágoas no seu coração, principalmente você que não consegue liberar perdão para algum problema do passado. Eu quero convidar você a participar da mesa hoje. Você não vai ficar fora dessa comunhão, porque quando você participar desse pão, quando você beber desse cálice, você vai perceber que Deus te incluiu, você, portanto, não pode excluir. Deus te perdoou, portanto, você não pode deixar de perdoar. Deus te amou, portanto, você não pode deixar de amar. Quando você não fique sem tomar ceia hoje, você que tem ressentimentos, tome na perspectiva do perdão. E quando esses elementos ministrarem em sua vida, o Espírito Santo vai lhe dizer e vai conseguir trazer um bálsamo na sua alma. E você vai sair daqui essa noite liberta e liberto dos seus verdugos, e vai viver a graça de Cristo sobre você. Quero convidar os presbíteros que venham aqui à frente. E você que vai participar dos elementos, você que é membro dessa igreja, você que é batizado numa igreja evangélica, você que tem seus filhos batizados na nossa comunidade, são convidados a participar da mesa do amor, da mesa da graça. Pastor, ainda não sou batizado. Batize-se o mais rápido possível, para você participar disso aqui também. Isso também é seu direito. Jesus morreu para mim, para você, para todos nós. A cruz é ampla, mas ela é plana, nos torna todos iguais. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai poder vir à frente, participar dos elementos. Quero convidar vocês a colocarem em pé, por favor. Senhor Jesus, quando colocarmos esses elementos em nossas bocas, que o Teu Espírito Santo ministre o Teu perdão, a Tua graça, e que ninguém saia daqui essa noite sem a perspectiva do Seu grande e maravilhoso amor sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno.
alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Senhor Jesus, mostra para nós essa noite, Senhor Jesus, a grandeza do seu perdão. Nós nunca saberemos o tamanho do preço que foi pago lá na cruz. Nós nunca saberemos. Por isso, Deus, mostra ao nosso coração, não que a gente precisa perdoar, mas que a gente precisa entender o seu perdão sobre nós, a dívida impagável, e que essa igreja aprenda a se prostrar constantemente. Que a nossa hipocrisia e as nossas justificativas e a nossa libertinagem, nosso liberalismo possam levar-nos de joelhos diante de Ti para dizer: tem misericórdia de nós. Abençoe essa comunidade, Senhor Jesus. Abençoe a minha, toda a liderança, para que a gente esteja sempre no nível da cruz, como servos, implorando pela Sua misericórdia, porque dignos não somos, merecedores tão pouco, mas o Senhor é bondoso para conosco. Vamos dizer isso: eu nunca saberei. Queria que você cantasse com seus olhos fechados, dizendo: eu nunca saberei. Eu nunca saberei, Senhor Jesus. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu Nunca, nunca, Senhor. o preço dos
que o amor de Deus, que nos perdoou tão maravilhosamente, a graça de Jesus, que é o resultado desse perdão, e a consolação do Espírito Santo, que é a evolução desse perdão em nosso coração, esteja sobre você hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana.